Há algo de errado com a nossa comida, mas ninguém fala abertamente sobre isso. De repente, os preços de produtos que costumavam estar sempre disponíveis no supermercado disparam, ou eles desaparecem sem explicação. O que não nos dizem é que fatores como o clima, a crise logística e os conflitos internacionais estão a colocar em risco a produção de alguns alimentos básicos. Do café e carne ao chocolate e mel, há toda uma série de produtos que podem começar a escassear mais cedo do que pensamos. Querem saber quais são esses produtos e como se podem preparar? Então fiquem por aí, porque isto afeta-vos mais do que provavelmente pensam. Em primeiro lugar, o café. O café, essa bebida essencial para milhões de pessoas em todo o mundo, está em perigo. A produção mundial de café está a ser gravemente afetada pelas alterações climáticas. Em países como o Brasil e a Colômbia, as secas reduziram drasticamente as colheitas, afetando a qualidade e a quantidade de grãos disponíveis. Ao mesmo tempo, geadas inesperadas destruíram plantações inteiras, algo inimaginável nestas regiões. A isto acresce a propagação de pragas como a broca do café e doenças como a ferrugem do cafeeiro, que causam danos significativos às plantas. A logística também é um problema. Atrasos nas entregas, falta de contentores e o aumento constante dos custos de transporte levaram a uma subida alarmante do preço do café. As grandes empresas começaram a racionar as suas compras e a alterar as suas misturas para reduzir custos. Isto significa que a qualidade do café que chega ao consumidor pode ser afetada. Em alguns locais, já foram relatadas rupturas de estoque em determinadas variedades e aumentos de preços que poderão, em breve, tornar o café um bem de luxo. Por isso, se é apreciador de café, este é o momento ideal para abastecer a sua marca favorita ou experimentar alternativas como o chá matcha ou chá mate. Também pode procurar torrefadoras locais que ofereçam café de alta qualidade, sem passar pelos grandes distribuidores. Em segundo lugar, a carne. A produção de carne enfrenta uma crise sem precedentes. Em várias partes do mundo, os pecuaristas enfrentam escassez de ração para os seus animais, à medida que secas persistentes afetam as colheitas de milho e soja, que são os principais alimentos para gado bovino, suíno e aves. Nos Estados Unidos, Austrália e América Latina, as secas secaram os pastos, forçando os agricultores a reduzirem os seus rebanhos para limitar as perdas. As doenças também têm assolado a indústria da carne. A gripe aviária levou ao abate de milhões de aves em várias regiões, enquanto a peste suína africana continua a afetar a produção de carne de porco na Ásia e na Europa. Estas epidemias reduziram significativamente a disponibilidade de carne nos mercados, e a situação pode piorar. Ao mesmo tempo, o aumento dos custos de produção e a crise nas unidades de processamento resultaram em atrasos nas entregas e preços mais altos para os consumidores. Em alguns supermercados, os preços da carne atingiram níveis recorde, levando muitos consumidores a optar por alternativas vegetais ou a reduzir o seu consumo de proteína animal. Se pretende continuar a ter acesso à carne sem pagar preços exorbitantes, pode aproveitar as promoções e congelar, recorrer a produtores locais ou explorar opções de proteína vegetal para substituir a carne parcial ou totalmente. Número 3. Farinha de trigo. O trigo, o principal ingrediente da farinha, pão, massa e muitos outros alimentos básicos, está a atravessar uma crise profunda. Condições climáticas extremas têm afetado a produção global. Secas na América do Norte, inundações na Austrália e conflitos na Europa de Leste interromperam as exportações de regiões-chave. Como resultado, a oferta de trigo diminuiu e os preços aumentaram significativamente. Outro grande problema são os crescentes custos de produção. Os fertilizantes e os combustíveis atingiram preços recorde,
tornando ainda mais difícil para os agricultores gerirem as suas colheitas. Além disso, as restrições à exportação impostas por alguns países agravaram a situação, limitando a quantidade de trigo disponível no mercado internacional. Para os consumidores, isto significa preços mais altos para pão, massa e cereais, bem como potenciais limites na quantidade de farinha que podem comprar em alguns supermercados. Em alguns países, já foram impostos limites à quantidade de farinha que uma pessoa pode comprar para evitar especulação e garantir o abastecimento. Para se preparar, pode-se recorrer a alternativas como a farinha de centeio ou espelta, que tendem a ser menos afetadas por estas crises. Também se pode aprender a fazer pão com outras farinhas e até mesmo armazenar grãos de trigo para moer em casa. 4. Arroz. O arroz é um dos alimentos mais consumidos no mundo, mas a sua produção está em perigo. Precipitação irregular, o aumento da salinidade nos arrozais e as restrições à exportação impostas por alguns países têm causado problemas na produção e distribuição deste cereal essencial. Em países produtores como a Índia e o Vietnã, as autoridades começaram a limitar as exportações para garantir o abastecimento interno. Isto levou à escassez nos mercados internacionais. As alterações climáticas têm afetado gravemente as culturas de arroz, com secas persistentes em algumas regiões e chuvas torrenciais noutras. Os agricultores têm dificuldades em prever as tendências climáticas, o que torna a produção cada vez mais incerta. Além disso, a concorrência de culturas mais rentáveis tem levado alguns agricultores a abandonar o cultivo de arroz, diminuindo ainda mais a oferta. Se o arroz ocupa um lugar importante na sua alimentação, considere comprá-lo em pequenas quantidades antes que os preços subam ainda mais. Pode também diversificar a sua dieta com outros cereais, como quinoa, amaranto ou cevada, que oferecem valores nutricionais semelhantes e podem ser menos suscetíveis às flutuações do mercado. Em quinto lugar, produtos lácteos. A produção de leite e produtos lácteos está a atravessar uma crise que pode afetar a disponibilidade de produtos como queijo, manteiga e iogurte. As alterações climáticas têm afetado gravemente os pastos onde o gado se alimenta. A qualidade da forragem e, consequentemente, a produção de leite das vacas diminuíram. Em países como os Estados Unidos e algumas regiões da Europa, as secas afetaram os pastos e aumentaram o custo da alimentação do gado. Muitos agricultores veem-se, por isso, obrigados a reduzir o tamanho dos seus rebanhos. Outro problema são os custos de produção, que aumentaram. Eletricidade, fertilizantes e medicamentos veterinários estão mais caros, o que coloca muitos pequenos produtores de leite em dificuldades. Como resultado, algumas empresas de laticínios tiveram de reduzir a sua produção, o que levou à escassez e ao aumento dos preços dos produtos lácteos. Para os consumidores, isto significa que os produtos lácteos podem ficar mais caros ou até mesmo desaparecer temporariamente das prateleiras. Para evitar surpresas desagradáveis, pode congelar manteiga, mudar para alternativas vegetais, como leite de amêndoa ou aveia, ou apoiar pequenos produtores locais para garantir um abastecimento mais estável. Em sexto lugar, temos os vegetais enlatados. Os vegetais enlatados sempre foram uma opção de recurso para muitas famílias, mas a produção destes produtos também enfrenta grandes desafios. O cultivo de milho, ervilhas, feijão verde e tomate está a ser afetado pelas alterações climáticas. Ondas de calor extremas e geadas fora de época têm reduzido as colheitas. Em algumas regiões, os agricultores relatam perdas de até 30% nas colheitas, o que afeta diretamente a quantidade de produtos que podem ser enlatados. A isto, somam-se os custos de produção das latas, que aumentaram consideravelmente. A folha de Flandres e o alumínio, dois dos principais materiais utilizados no fabrico de latas de conserva,
sofreram um aumento de preço devido à crise na indústria metalúrgica e aos problemas nas cadeias de abastecimento globais. Algumas empresas têm suspendido a produção de determinadas variedades menos populares para se concentrarem nos produtos mais procurados, o que resulta em prateleiras vazias nos supermercados. Para evitar contratempos, é aconselhável familiarizarmos-nos com métodos de conservação caseira, como a desidratação, a fermentação ou a conserva em frascos de vidro. Também podemos recorrer a produtos congelados que têm uma maior durabilidade e são uma boa alternativa aos enlatados. Em sétimo lugar, especiarias importadas. As especiarias são essenciais na cozinha, mas poucos sabem que a sua produção enfrenta grandes desafios. Canela, pimenta preta, noz moscada e cardamomo provêm principalmente de regiões tropicais como a Índia, Sri Lanka, Madagascar e Vietnã. Nestas regiões, as alterações climáticas afetaram os padrões de precipitação e a produtividade das plantas. Os problemas logísticos também afetam a disponibilidade destas especiarias. Restrições à exportação, aumento dos custos de transporte e a falta de mão de obra nas plantações reduziram a oferta nos mercados internacionais. Para além disso, há um aumento na adulteração de especiarias. Produtos de qualidade inferior são misturados com ingredientes artificiais para aumentar a oferta e manter os preços baixos. Para garantir especiarias de boa qualidade na sua cozinha, o ideal é comprá-las inteiras em vez de moídas, pois duram mais tempo. Também pode tentar cultivar algumas ervas aromáticas em casa, como manjericão, orégãos ou hortelã, para reduzir a sua dependência de produtos importados. 8. Mel. O mel é um produto natural com muitos benefícios, mas a sua produção tem diminuído drasticamente nos últimos anos. A principal razão para isso é o declínio das populações de abelhas, devido ao uso excessivo de pesticidas, à perda de habitats naturais e às alterações climáticas. As abelhas desempenham um papel crucial na polinização de culturas agrícolas, mas todos os anos, milhões de colmeias desaparecem sem razão aparente, um fenômeno conhecido como Síndrome do Colapso de Colônias. Isto não só afeta a disponibilidade de mel, como também ameaça a produção de fruta, legumes e outras culturas que dependem da polinização das abelhas. Para os consumidores, a escassez de mel significa preços mais elevados e um aumento na venda de produtos adulterados, aos quais é adicionado xarope de milho ou açúcar, para compensar a falta de mel puro. Para garantir que compra mel de alta qualidade, deve optar por produtos regionais e biológicos e evitar marcas comerciais com adição de açúcar. Também pode apoiar os esforços de conservação das abelhas plantando flores no seu jardim ou varanda que atraíam polinizadores. 9. Chocolate. O cacau, o principal ingrediente do chocolate, enfrenta uma crise silenciosa da qual poucos falam. A produção de cacau em países como a Costa do Marfim e o Ghana tem sido afetada por doenças nas plantas, condições climáticas extremas e exploração laboral. Temperaturas mais altas e padrões de chuva irregulares têm reduzido as colheitas, levando a um aumento nos preços do cacau nos mercados internacionais. Os grandes fabricantes de chocolate alertam que, se esta tendência continuar, o chocolate poderá tornar-se um bem de luxo. Algumas marcas já reduziram o tamanho dos seus produtos ou alteraram as suas receitas para usar menos cacau e reduzir custos. Se é apreciador de chocolate, agora é uma boa altura para abastecer-se das suas marcas favoritas e optar por produtos de comércio justo que apoiam os pequenos agricultores. Também pode descobrir alternativas como o cacau em pó puro ou chocolate com alto teor de cacau, que oferecem mais nutrientes e contêm menos aditivos. 10. Óleos alimentares. O preço dos óleos alimentares tem aumentado significativamente nos últimos anos devido a vários fatores.
O abate de florestas e as novas regulamentações ambientais reduziram a produção de óleo de palma no Sudeste Asiático, enquanto as secas afetaram a produção de soja e colza na América e na Europa. Some-se a isto os impactos da guerra na Europa Oriental, que tem prejudicado a exportação de óleo de girassol da Ucrânia, um dos maiores produtores mundiais. As dificuldades logísticas e o aumento dos custos de produção fizeram disparar os preços destes óleos, afetando tanto os consumidores como a indústria alimentar. Em alguns países, os supermercados limitaram o número de garrafas de óleo que cada pessoa pode comprar, e alguns produtos processados mudaram os seus ingredientes para utilizar óleos mais baratos. Para se preparar, pode optar por óleos que duram mais tempo, como o azeite, óleo de coco ou banha. Também pode comprar com moderação e armazenar o óleo corretamente para evitar que se estrague com o tempo. Estes alimentos não vão desaparecer de um dia para o outro, mas já existem sinais de que algo não está bem. Os preços estão a aumentar, as colheitas estão a falhar e as empresas estão a mudar, às escondidas, os produtos que compramos no dia a dia. A questão não é se vai haver escassez, mas sim, quando é que vamos senti-la nos nossos próprios pratos. A boa notícia é que ainda vamos a tempo de nos prepararmos, comprando com inteligência e diversificando a nossa alimentação. Agora que já sabe o que se está a passar, reparou em alguma mudança nos preços ou na disponibilidade destes produtos no seu país? Conte-nos tudo nos comentários e partilhe este vídeo para que mais pessoas estejam informadas antes que seja tarde demais.